Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. Feliz o homem que teme o Senhor e ama ardentemente os seus preceitos. A sua descendência será poderosa sobre a terra. Será abençoada a geração dos justos. Quem quiser ser o primeiro será o servo de todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigia-se Jesus para uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, que era viúva. Vinha com ela muita gente da cidade. Ao vê-la, o Senhor compadeceu-se dela e disse-lhe: "Não chores." Jesus aproximou-se e tocou no caixão, e os que o transportavam pararam. Disse Jesus: "Jovem, eu te ordeno, levanta-te." O morto sentou-se e começou a falar, e Jesus entregou-o à sua mãe. Todos se encheram de temor e davam glória a Deus, dizendo: "Apareceu no meio de nós um grande profeta. Deus visitou o seu povo." E a fama deste acontecimento espalhou-se por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nestes versículos do capítulo 12 da Carta aos Coríntios, São Paulo oferece-nos a razão mais profunda, a motivação mais profunda da unidade da Igreja. A unidade da Igreja acontece sobretudo porque pelo nosso batismo cada um de nós foi unido a Jesus, ficando a ter parte na sua própria vida divina. Se cada um ficou unido a Jesus, todos estamos unidos a Jesus. Esta é a união mais profunda, é o cerne da unidade da Igreja. Independentemente do que quer que seja, estamos unidos pelo batismo ao Senhor Jesus. Essa união pode ser quebrada sempre que cada um de nós peca gravemente. Mas o Senhor pode restabelecer e restabelece de novo se nós recorrermos ao sacramento da reconciliação. Então, meus irmãos, viver sabendo que nós somos um corpo, do qual Jesus é a cabeça. Este corpo é um corpo vivo, que tem a própria vida do Senhor Jesus. Todos somos membros deste corpo. De alguma forma, todos somos uns dos outros, porque os membros de um corpo são todos membros uns dos outros e é a sua unidade que forma o corpo. Então, meus irmãos, primeiro procuremos sempre permanecer unidos a Jesus. E estando unidos a Jesus, vivamos com a consciência de que Ele nos une a todos os outros que, como nós, foram batizados. Por isso, tudo o que é na Igreja discórdia, rivalidade, divisão,
não se inspira naquele único Espírito que a todos nos foi dado no batismo e pelo qual fomos unidos a Jesus. O que é divisão, discórdia, rivalidade, separação, não se inspira em Deus, mas em Satanás, que está empenhado precisamente em fazer confusão, divisão e discórdia. Procuremos, pois, irmãos e irmãs, caminhar com esta consciência de que somos um só corpo, um só povo, mas mais do que o povo, até um só corpo. Somos um só em Cristo. Olhemos para o outro como alguém que faz parte de nós, da nossa vida, e não como um estranho, porque o não é. Se nós olharmos para o outro com este olhar de fé. Num corpo, os membros têm diferentes funções e são dados dons próprios a cada membro para que cada membro desempenhe as suas funções. Pegando nesta imagem, São Paulo vai dizer que na Igreja são diferentes as funções e os dons correspondentes também. Mas esses dons são dados para a edificação do corpo, para o bem de todos, e não apenas, nem se calhar, sobretudo, para quem recebe os dons. Ponhamos então os dons que o Senhor nos concedeu ao serviço uns dos outros, para a edificação da Igreja do bem comum, da Igreja e, em definitivo, da humanidade. Deixemos de nos comparar uns aos outros, pensando que por termos determinados dons somos mais, ou por não os termos somos menos, porque essa é uma falsa comparação, que suscita facilmente invejas, rivalidades, discórdias, é fonte de divisão. Também a vaidade. Mas São Paulo pergunta nesta mesma carta aos Coríntios, o que é que tu tens que não tenhas recebido primeiro? Os dons que tu tens não se devem a ti, foram-te dados gratuitamente a Deus e não apenas para teu bem, mas para o bem dos teus irmãos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, caminhemos na comunhão, na unidade, pondo de lado tudo isto que é comparações, invejas, ciúmes, vaidades, que são origem de muita discórdia, de muita guerra, de muita desunião, quando os dons foram dados precisamente para edificar o corpo de Cristo, para edificar a Igreja, o povo de Deus, que caminha neste mundo para a pátria eterna. Sempre e cada vez mais, quando medito no Evangelhos, sobretudo nos Evangelhos, creio que é mais importante, ao lê-los, ao meditá-los, ao saboreá-los, procurar contemplar Jesus, não apenas aquilo que Ele me diz com as suas palavras, mas Jesus, no seu modo de estar, de ver, de apreciar, de falar, de agir. Porque é o Jesus que é a nossa luz. O Jesus no seu todo, não apenas e só naquilo que Ele diz verbalmente, mas também naquilo e sobretudo talvez que Ele diz com o seu modo de estar e de viver entre nós. Neste relato deste milagre extraordinário, que luz então podemos escolher em Jesus? Primeiro, Ele olha com compaixão. Ao ver esta viúva, esta mãe viúva, cujo filho único ia a sepultar, ao vê-la o Senhor compadeceu-se dela. Sentiu compaixão, sentiu como sua a dor, o sofrimento, o padecimento, a paixão daquela mãe. Ele convida-me a aprender com Ele, a ser compassivo, a ter este olhar de compaixão, que faz com que eu não passe de lado, indiferente ao que acontece ao outro, mas que dele me aproxime, como fez Jesus. A compaixão leva a aproximar-me, a fazer-me próximo,
como o bom samaritano da parábola, para cuidar do irmão que está caído no caminho da vida. Essa é a primeira grande luz que eu colho olhando para Jesus neste momento da sua vida. Jesus faz mesmo gestos concretos de aproximação, toca mesmo no caixão do defunto, significava tornar-se impuro dentro da concepção judaica da pureza legal. Mas Jesus não está nem preocupado com isso. Ele tem muito mais para comunicar. A sua compaixão leva-o a fazer este milagre, de fazer voltar à vida este ser humano que estava morto e ia a sepultar. Este olhar de compaixão incidiu sobre quem? Porque ele ia cercado de uma multidão. Vinha mais gente naquele cortejo fúnebre, além daquela mulher. Foi nela que ele se parou. E porquê? Porque uma mulher em Israel não tinha direitos sociais. Ninguém a podia defender, por exemplo, em tribunal. O seu testemunho não valia. Já era viúva, portanto, por isso já estava desfavorecida. Mas ainda o filho único, o varão que a podia defender, vai a sepultar. Esta mulher está numa situação de extrema fragilidade social, de extrema pobreza social. Poderia ser, talvez, não sabemos, até muito rica financeiramente falando, mas socialmente falando não tinha defesa. Estava só e sem defesa. E é esta mulher que Jesus acolhe. É esta mulher que Jesus entrega com vida aquele filho que a podia consolar e defender na sociedade do seu tempo. E o povo reconhece, admirado, que Deus visitou o seu povo. A compaixão leva-nos a Deus. Sempre que os outros se aproximarem de nós e encontrarem em nós um olhar de compaixão, nós podemos facilmente, ou mais facilmente pelo menos, ajudá-los a abrir-se ao mistério de Deus. Que o Senhor Jesus a todos nos ensine este caminho da compaixão ditada pelo amor que busca a vida do outro ser humano, do nosso irmão, da nossa irmã.